Olá, flores! Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam muito bem. Eu tô com esse cachecolzinho aqui, ó, porque eu acabei de chegar do culto e tá bem friozinho lá fora. Flores, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, contar minha experiência de hoje, que a gente, por mais que a gente ouça as coisas aqui dentro da internet, que Deus não opera na congregação, que Deus não fala pela palavra, eu jamais duvidei disso. No sentido, Deus fala na congregação, Deus fala pela sua palavra, Deus faz obras maravilhosas. Eu creio de alma. Mas, quando a gente se depara com tantos assuntos aqui dentro da internet, uns que tentam captar de uma forma ou de outra, para tentar assim incriminar os irmãos do ministério, tentar de todas as formas denegrir a obra de Deus, a gente fica assim sem saber o que fazer. Mas Deus nos surpreende, nos justifica a todo tempo. Primeiramente, eu quero pedir para quem não me conhece, meu nome é Rosângela, sirvo a Deus nesse caminho maravilhoso. Vai fazer dia 9 agora 42 anos, de muitas, mas muitas alegrias. Provações temos, todos os dias a gente passa uma prova. Mas a obra de Deus é linda, é santa, é poderosa. E Deus, a cada prova que nós passamos, Ele nos ajuda a atravessar de outro lado. Hoje foi um dia assim, bem light. Levantei, tomei o meu café, consegui fechar esse daqui que ontem eu mostrei para vocês que eu havia cortado. Olha como vai ficar bonitinho. Depois do culto, passei na casa da minha amiga, estava precisando conversar um pouquinho, tomei um lanchinho com ela e olha aqui, ó. Ela ganhou muitas linhas e ela é como uma irmã. Eu falei, Cris, eu preciso de algumas linhas de crochê, você tem? Ah, tenho, chegou um saco de doação. Olha aqui, flores, como vai casar. Eu vou fazer biquinho em volta desse trabalho todinho, tá? Então, antes de eu começar a falar, como eu disse para vocês, o meu dia hoje foi um dia bem produtivo. Levantei, tomei meu café, dei uma limpadinha na louça do café e eu havia prometido para as minhas duas netas que levaria as duas pro cabeleireiro, né? Porque são garotas uma de 14 anos e uma de 6, coisa mais linda. A Beatriz, de 6 anos, lavando a cabecinha, fazendo banho de creme. Então, o avô prometeu que ia pagar o cabelo das duas, aí fomos. Como eu tô sem carro e hoje meus dois filhos usam o carro, meu marido pediu Uber para mim. O Uber chegando no portão da minha casa, eu entrei, mas hoje eu fiquei em silêncio porque eu tenho o hábito da mesma forma que eu converso com vocês aqui, eu dou um jeitinho de entrar no assunto, mas hoje eu estava tão assim, eu estava apreensiva, né, para poder sair com minhas netas, que eu fiquei quietinha. Aí o senhor saiu aqui da minha rua, aí ele entrou no assunto, ele começou a conversar comigo, aí ele falou assim, gente, mas nessa pandemia, quantas mulheres grávidas,
quantas mulheres que deram à luz. Eu falei isso porque foi avisado que se pudesse assim evitar de ter filhos nessa pandemia, né? Porque tanto a mãe quanto o filhinho poderia correr o risco, né, de pegar Covid, de morrer por essa doença. E aí ele foi falando assim comigo e falou assim, a minha filha de 23 anos teve o meu netinho, né? Eu ganhei um netinho esse ano. Falei, oh, que coisa boa, né? Aí eu brinquei com ele e falei assim, o senhor sabe onde eu tô indo? Aí ele falou, não, eu tô indo levar minhas 2 netas no cabeleireiro. Ele, oh, que maravilha, né? Aí ele pegou e falou assim pra mim, é, eu tenho um sonho de comprar um terreno pro meu neto. Ele nasceu agora, mas se eu tivesse a sorte de ter ganhado um terreninho do meu pai ou do meu avô, hoje eu não passaria por o que eu passo hoje. Viu, deu para entender que ele estava assim, triste, reclamando da vida, né? E aí ele pegou e falou assim: a senhora é evangélica? Eu falei: sim. Da congregação? Eu falei: sim. Ele falou: a paz de Deus. Eu falei: amém. Eu falei: o senhor é da congregação? Ele falou: sim. Fui testemunhado por 20 anos e há 8 anos eu me batizei. Só que eu não sou digno, não sou merecedor de estar nessa obra santa. Eu falei: mas por que o senhor fala assim? Porque eu fumo. Eu falei: mas o fumo Deus liberta. Já dei muito trabalho, eu fui usuário de drogas, eu bebia, e eu não posso dizer que fui liberto das drogas, eu fui liberto, porque eu não sinto desejo mais de fumar drogas. Mas bebida, eu sinto desejo. Eu falei: mas coloca nas mãos de Deus, que Deus tudo pode. Deus é que nos liberta. Ele falou: mas eu sou um fraco. Eu falei: fraco é o diabo. Eu falei: não fala que o senhor é fraco. Aí ele começou, o olho dele enchia de lágrimas, e aí ele começou a falar que ele foi testemunhado durante 20 anos e ele não passava a prova que ele está passando de 8 anos de batizado. Mas eu falei assim: o senhor está parado? Ele falou: não, eu congreguei mesmo a semana passada. E esse homem começou a desembecar, a falar da congregação, a bem falar da congregação. Ele falou assim, ele contou como foi o batismo dele. Ele falou assim para mim, ele falou assim: olha, eu tenho minha única filha, hoje ela tem 23 anos, mas quando ela tinha 15 anos de idade, eu virei para ela e falei assim: se você quiser ir para Macumba, você vai. Independente de qual igreja, se você quiser batizar, você batiza. Mas um pedido eu vou fazer para você. Vamos visitar a congregação cristã no Brasil. Aí ele falou que combinou com ela de visitar um batismo no quilômetro 18 aqui de Osasco, que ele morava no Pestana. E chegou na hora, assim, ele dormiu e a filha não chamou ele. Mas ele acordou, porque o batismo eu creio que ia começar 2h30 da tarde, 2 horas, no período da tarde. E aí ele acordou e disse que ele estava com a roupa toda assim de trabalho. Ele foi com a roupa mesmo, desse jeito. Entrou na congregação, a filha pegou o véuzinho dela, foi junto, com 15 anos de idade. E aí começou o batismo e ele sentou no último banco. Ele não sabia como funcionava o batismo. Disse que o irmão Nilton Cardoso que atendeu o batismo. E aí foi indo pessoas se batizar. Aí quando o irmão chegava e falava assim: olha, se não tiver mais gente, nós vamos sair da água, né? Aí dava um tempinho, vinha um, vinha dois. Aí o irmão falava de novo: se não tiver mais alguém para se batizar, nós vamos sair da água. Aí disse que o coração dele começou a pulsar, ele fez assim no carro.
Meu coração, irmão, ficou desse jeito. E aí ele ficou preocupado, que ele nunca havia sentido isso. Ele falou assim: Meu Deus, será que eu vou ter um infarto fulminante no meu coração? E cadê minha filha? Ele levantou do banco. Falou: Como que eu vou achar minha filha no meio dessa mulherada, tudo de véu na cabeça? Eu não vou achar minha filha. Aí ele foi no irmão. A hora que ele levantou para falar com o irmão, o senhor, na boca do irmão Nilton Cardoso, falou assim: Você, se tiver com seu coração acelerado, você levanta e vem batizar, que hoje é seu dia. Aí foi onde ele viu que Deus falou com ele. E aí ele se batizou. Aí ele pegou, contou para mim que em 20 anos de testemunhado, ele não sofreu tanto como ele está agora. Eu falei, sabe, porque nesse caminho é muito interessante. Quem vem rindo, batiza, a prova vem, porque Deus nos testa. Igual você, eu falei, o senhor não falou que 20 anos de testemunhado nunca passou o que está passando em 8 anos de batizado? Deus nos prova. Todo dia nós passamos por um teste na presença de Deus. É, mas que eu não sou digno, que eu não sou merecedor. A senhora está vendo meu braço aqui? Ele mostrou o braço dele, Flores, estava com uma cicatriz enorme. Ele falou assim: foi um acidente trágico que eu tive, eu não morri. Eu já me cortei todinho, eu não morri. E um servo de Deus falou para ele: Deus ama a tua alma e você não vai morrer agora. Aí o senhor foi me trazendo flores, de eu falar a passagem de Jó para ele. Eu falei: qual o nome do irmão? Ele falou: irmão Antônio. Eu falei: irmão Antônio, nunca mais fale que o irmão é fraco. Não se envergonhe do vício que o irmão tem, do cigarro, até mesmo da bebida, porque nessa obra, quem nos limpa é o Senhor Jesus. Não adianta o irmão chegar, falar assim: ai, não vou pisar mais na igreja porque eu não sou digno nem merecedor. Deus ama a tua alma. Volte a congregar. E eu cheguei até a gravar no meu celular para meu marido ouvir depois, né? Porque eu falei, eu sempre tenho o hábito de conversar com as pessoas. E aí eu falei, o senhor conhece a passagem de Jó? Jó, porque ele virou para mim e falou assim: até minha esposa todo dia me manda embora fora de casa. Eu falei, então eu vou contar a passagem de Jó que o senhor deve conhecer. Jó era um homem muito temente a Deus. E aí o inimigo chegou e falou assim: ele não nega o senhor porque o senhor dá tudo para ele. Tira tudo que ele tem. Aí o senhor falou: pode tirar tudo de Jó, não mexe na alma dele. Pode tocar até na carne, mas na alma você não mexe. Pois Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu as bênçãos que ele tinha, uma lepra tomou o corpo dele. Mas ele não negou o nome, até a esposa virou: amaldiçoa teu Deus e morra. E ele não deu ouvido para a esposa. E ele, em tudo, ele dava glórias a Deus. E quando Deus virou o cativeiro de Jó, a segunda glória foi melhor que a primeira. Eu falei, então, irmão Antônio, persevera. Aí eu, como a gente ouve aqui os críticos falar tão mal da congregação, eu virei e falei assim: o que o senhor acha da congregação? 8 anos que o senhor está batizado e 20 de testemunhado. Ele falou assim: a melhor igreja que existe. Eu não tenho palavras para mensurar a alegria que é estar dentro dessa igreja. Aí ele começou a contar que tinha uns irmãos aqui de Osasco mesmo, que foram para Minas Gerais, se dispuseram, viajaram para construir uma congregação. Ele falou o nome da cidade, mas eu não lembro. E ele exaltou, ele falou muito bem dessa obra, ele falou assim, ó, é uma obra de união, de amor. Então, Flores, eu não vou mais esquentar a cabeça, porque se aqui na internet os críticos estão enlouquecidos em falar mal desta obra maravilhosa, é sinal que nós o incomodamos. Então, a partir de hoje, eu estava até com pensamentos de refutar, não vou mais refutar ninguém, porque o Senhor nos justificará, até mesmo na palavra. O Senhor falou assim a respeito da internet, para nós ter cuidado com o que a gente ouve até mesmo no YouTube.
Então, Flores, meus irmãos em Cristo Jesus, minhas irmãs em Cristo Jesus, tomemos cuidado que os nossos ouvidos possam ouvir somente coisas celestiais, porque muitos aqui na internet estudam teologia, estudam tantas coisas para estar aqui falando mal da obra de Deus, de que não vale nada. É coisas assim que falam, e eu vou ser sincera, quanto mais falam, mais desejo de estar na presença de Deus, o glorificando. Hoje o Senhor me tomou com a presença tão santa dentro do átrio da congregação. Foi um culto maravilhoso, um culto assim esplendoroso. Não tenho palavras para mensurar a alegria de estar servindo a Deus dentro da congregação. Então hoje, Flores, eu não poderia deixar passar em branco esse testemunho maravilhoso. Eu só sei que a hora que ele chegou no meu destino, eu saudei ele com a paz de Deus. Falei, irmão Antônio, que a paz de Deus acompanhe o irmão e que o irmão nunca mais fale que é fraco. E nunca mais fale que não é digno de estar na presença de Deus, porque Deus ama a tua alma. O olho dele encheu de lágrima. Então, isso que é coisa linda, a gente dar uma palavra de esperança, uma palavra de vida eterna, porque a obra é Deus quem faz. Nós somos instrumentos nas mãos dele para poder tirar aquele do calabouço. Quantas almas que às vezes está do teu lado, está precisando assim, que você o levante com uma palavra amiga, com uma palavra de amor. Então, Flores, vamos usar essa internet aqui para levar somente o amor. Deixar as pessoas que perseguem, que criticam, deixa eles levar a vida que eles querem levar. Mas nunca deixemos de crer nesse verdadeiro amor de Jesus Cristo e de continuar o servindo dentro da congregação que está no Brasil. Tá bom, Flores? Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe grandemente. Para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque vai ter vídeo somente no lado espiritual. Porque o Senhor falou, se você tiver com desejo de falar bem da minha obra, pode continuar. Então, vamos somente engrandecer o nome do Senhor Jesus. Tá bom, Flores? Que a paz de Deus tome a todos os corações. Eu amo a todos, Flores e meus cravinhos também. A paz de Deus. Beijo, beijo.